Oi gente, eu sou o Maison Paiva, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Gente, tô aqui para contar para vocês um pouquinho da minha experiência como empreendedor, como tá sendo viver tudo isso, como eu tô lidando com todas as situações boas, ruins. Então eu tô aqui para contar tudo para vocês, porque eu postei um vídeo no canal um tempo atrás falando sobre a minha saída do CLT, indo pro meu estúdio para empreender, para viver uma nova fase. Então eu decidi voltar para contar para vocês como está sendo essa experiência. Mas antes de mais nada, já deixa o like, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa as notificações e me segue no Instagram. Gente, então, eu contei até já pra vocês que foi uma decisão muito difícil. Qual o caminho que eu percorri até chegar na decisão de fato, sair do CLT e ficar só com o meu empreendimento? Como que eu tomei toda essa decisão? E agora, assim, o que eu posso começar a falar pra vocês é que empreender é algo muito desafiador. É algo que exige muito de você. Costumo dizer que se você decide sair de um emprego fixo, né, do CLT, para ter o seu negócio, achando que você vai trabalhar menos, achando que você vai ter mais mordomia, para com esse pensamento, porque você trabalha muito mais, tudo é muito mais difícil, porque depende única e exclusivamente de você. Então, assim, não tem esse negócio de você ficar de folga, de você... é feriado, muitas vezes você trabalha no feriado. Vou pedir desculpa ao barulho de carro, porque aqui o estúdio, ele é, tipo, de frente para uma avenida muito movimentada. E, então, assim, é quase impossível não ter barulho nenhum. Então, é isso, desconsiderem. Então, tudo depende única e exclusivamente de você, somente, entendeu? Não tem esse negócio de que, tipo assim, deu febre, pega um atestado e não vai. Não tem isso, gente. Você tem que ir, ou você tem que dar satisfação. Eu costumo dizer que quando você trabalha de carteira assinada, você tem que dar satisfação pro seu patrão. E quando você tem o seu empreendimento onde você é o seu patrão, você tem que dar... não tem um patrão para dar satisfação, mas você tem os seus clientes que você tem que dar satisfação. Se você não vai atendê-los, se você vai precisar remarcar, ou qualquer outra coisa que seja, você tem sim que dar satisfação. Só que muda o cenário. Você é o patrão e você tem que dar satisfação pro seu cliente. Então, assim, gente, eu vou falar um pouco de vários aspectos, mas eu vou lembrando aqui, porque eu não gosto de seguir muito roteiro, né? Então, eu vou lembrando e vou falando sobre cada aspecto que eu acho muito importante. Gente, um dos pontos mais importantes de você empreender, você tem que ter uma educação financeira. Por quê? Quando você tem o seu negócio e que, se Deus quiser, alavanca, você tem um retorno financeiro bom, é algo que dá certo, tem um potencial, você às vezes pode se deslumbrar com a questão dos números e você achar assim, fazer aquela conta básica. Eu tiro tanto por mês aqui no meu negócio, então esse é o meu salário. Não tem isso, gente. Quando você tem um empreendimento onde você calcula o faturamento dele, eu acho muito importante você fazer um curso de educação financeira, de repente até da parte de contabilidade. Eu tenho esse conhecimento porque eu já fiz um curso voltado para essa área e eu iniciei uma faculdade também de ciências contábeis, então eu tenho um pouco de noção dessa parte de administração contábil e financeira. E eu também trabalhei muitos anos no CLT nessa área. Para mim foi um pouco mais fácil administrar a parte financeira. É muito importante o empreendedor entender que nem tudo que ele ganha, que ele recebe no mês, é o salário dele, tá, gente? Existe uma organização muito maior com relação a isso. Por exemplo, eu recebi X no mês, mas tem as minhas despesas, né, como o aluguel do ponto, tem luz, água, um cafezinho, né, uma comprinha que tem que ser feita para o estúdio, eu tenho que deixar margem para reposição de material, né, então tem vários pontos que tem que ser levado em consideração. O que sobrou é seu? Ainda não. Tem reservas. A pessoa que realmente quer empreender e quer ter uma organização financeira, uma saúde financeira, tem que ter um pouco desse conhecimento, sim, nessa parte, para você não se perder, porque muitos empreendimentos vão à falência porque a pessoa não administrou financeiramente. Então, é algo muito importante. Nem tudo que você ganha é o seu salário, tá? Existem várias outras circunstâncias que devem ser levadas em consideração. E isso, assim, graças a Deus, não foi um desafio para mim, porque eu já tinha um pouco dessa noção, né? Mesmo trabalhando no CLT durante 10 anos, mas eu trabalhava num setor onde eu convivia com esse tipo de organização. Eu trabalhei no setor fiscal, contábil e financeiro. Então, eu consegui ter uma noção de como faz essa parte da empresa. Outro ponto muito importante é você gerenciar o seu tempo. Gente, é muita coisa, sabe? Para você ter um negócio funcionando, não basta você estabelecer, eu começo tal hora e termino tal hora. Porque no meio do caminho e antes de começar, ou até mesmo depois, existem partes muito importantes do trabalho que têm que ser feitas para você conseguir fazer com que o negócio dê certo e continue rodando corretamente. Então, assim, por exemplo, meu horário de trabalho é de tal horário a tal horário. Mas, eu sou cabeleireiro, né? Todo mundo está aqui, acredito que todo mundo que esteja aqui saiba que eu sou cabeleireiro, mas eu não posso calcular só o tempo que eu estou atendendo as clientes. Existe a parte de atendimento online via WhatsApp, a pessoa querer entrar em contato para poder tirar dúvida, fazer orçamento,
agendar o horário, cancelar, remarcar. Então, assim, são várias coisas que têm que ser feitas que não só propriamente dita tem que usar no tempo do trabalho. Então, se eu me dedicar só ao horário que eu estabeleci de atendimento para dizer que eu trabalhei só aquele horário, terminei, acabou o trabalho, não vai funcionar, porque e a outra parte? Onde fica? E a parte de confirmar com os clientes um dia antes, pelo menos, para poder saber se está tudo certo para o próximo dia, né? Então, e a parte da mídia, que é uma das partes muito importantes. Então, assim, gente, a minha experiência está sendo a seguinte: estabeleço o meu horário de trabalho, com algumas flexibilidades, claro, porque muitas vezes eu preciso resolver algumas outras coisas mais burocráticas que da minha vida pessoal também e do estúdio. Quando eu tenho um tempo livre, muitas das vezes eu faço isso que eu estou fazendo aqui, criando conteúdo para o mundo digital, porque isso é muito importante, gente. Hoje em dia, esse é um novo boca a boca. O Instagram, né, o TikTok, o WhatsApp, enfim. Então, é aqui criando esse momento aqui de gerar um conteúdo para a internet que faz com que o seu trabalho chegue em outros lugares, que cheguem para as pessoas e que se tornarão possíveis clientes, né? Hoje, atualmente, a maior forma de captação de clientes que eu tenho é através do meu Instagram, da minha rede social. Então, todo esse trabalho que eu faço diariamente de criar conteúdos, mesmo que seja um conteúdo mais íntimo, mais pessoal, mas de alguma forma atrai pessoas a me conhecerem e automaticamente conhecerem o meu trabalho. Então, outro tópico que a gente pode levar em consideração seria organização. Você tem que ter muita organização, tanto do seu tempo, do seu horário e das suas coisas. Porque hoje, por exemplo, eu ainda trabalho sozinho. Eu tô contando uma experiência para vocês do que tá acontecendo. Eu não tô aqui chegando na internet para falar assim, ai, gente, ó, contar para vocês como foi minha trajetória, e eu cheguei onde eu quis chegar e agora tô no auge. Não é isso, gente. Eu não tô no meu auge, não tô não cheguei no meu objetivo ainda. Eu tô caminhando para isso. Eu só tô compartilhando com vocês como está sendo. Então, assim, hoje eu trabalho sozinho. A parte burocrática, né, que é a parte que vem antes da cliente sentar na cadeira para poder realizar o atendimento, que é a parte de captação, agendamento, né, conversa, orçamento, a parte de criação de conteúdos, que é exatamente o que eu estou fazendo aqui agora, criando conteúdo para poder atingir um público-alvo e conseguir atrair possíveis clientes. Então, essa parte, ela também é muito importante e tem que ser feita. E se você trabalha sozinho, como eu trabalho, fica tudo muito mais difícil. Porque acaba que você não tem como simplesmente usar o seu tempo de trabalho ali de tanto a tanto, o horário comercial, né, que a gente costuma falar. Não tem como você usar só esse tempo de trabalho. Existe um trabalho que eu faço antes de chegar aqui, no carro, no trânsito, antes de estacionar, agendando, marcando uma cliente, respondendo, tirando uma dúvida. E também quando eu saio daqui, que é durante o dia, todas aquelas mensagens que chegaram durante o dia no WhatsApp do estúdio, né, com dúvida, querendo marcar, dar todo aquele suporte e atenção depois que eu termino a minha atividade fisicamente aqui com a cliente na cadeira. Então, assim, se você parar para pensar, a gente não para de trabalhar. O empreendedor, ele não para de trabalhar. A cabeça é sempre pensando em alguma coisa, pensando numa nova estratégia, como atingir isso, como atingir aquele objetivo, resolver pepino com o cliente, porque existe pessoa de todo jeito. Existe cliente complicado, existe cliente que não é tão complicado assim, que não te dá tanto trabalho, mas existe aquela cliente que você tem que dar uma atenção maior, no sentido de explicar coisas que às vezes são coisas muito óbvias, mas foge do conhecimento daquela pessoa, ou ela tem algum tipo de limitação com relação a conhecer aquele ambiente, aquele universo, aquele procedimento. Então, assim, são várias questões que você tem que aprender a gerenciar seu tempo, senão você acaba não conseguindo organizar e vira tudo uma bola de neve. Vai chegar um momento, como eu estou nesse momento agora, onde eu estou treinando uma pessoa para fazer esse atendimento online do WhatsApp, né? Então, aos poucos eu estou formando a minha equipe, está sendo muito legal essa transição também, porque está sendo muito diferente para mim pensar que uma outra pessoa vai responder às minhas clientes e não vai ser a mesma linguagem que eu uso, sabe? Vai ser uma linguagem mais formal, diferente, porém, isso é muito necessário para a gente profissionalizar aquele atendimento, aquele trabalho, né? Então, eu tô passando por esse momento agora de treinar uma pessoa para isso. Tá sendo muito legal, mas ao mesmo tempo um pouco assustador, porque eu fico pensando em tudo de ruim que pode acontecer e pensando que talvez a conversa possa não fluir como eu gostaria, porque não sou eu que tô fazendo, sabe? Então, essa coisa de você aprender a delegar a função também é muito importante quando você tem um empreendimento e você forma a equipe. Eu acho que é muito importante a gente fazer um coaching de, por exemplo, gestão de pessoas ou convívio social, de repente, né, uma coisa assim, um curso de liderança. Eu quero muito fazer isso porque eu acho que vai ser imprescindível para mim com relação ao empreendimento. Então, assim, são coisas que eu estou estudando na minha cabeça de fazer, me organizando, porque tem o outro tópico também que é adquirir conhecimento. Gente, você tem que estar em constante evolução. Quando você tem um empreendimento, ainda mais no meu ramo, que é o ramo da beleza,
Todo ano tem uma tendência nova, tem uma cor diferente, tem isso, tem aquilo. E as pessoas hoje em dia, assim, as pessoas querem conteúdo assim, ó, pá, 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 pá. É uma mudança constante de um mood para outro. É uma coisa que as pessoas estão na mesma velocidade que a internet tá. Então, no meu caso, se eu for um cabeleireiro, que eu fiz aquele cursinho lá, geral, que eu aprendo um pouco de cada coisa, e não me atualizo, não participo de workshop, de treinamentos de marcas específicas e tal, e treinamentos específicos para procedimentos específicos, eu vou ficar para trás. Porque hoje em dia as pessoas querem pessoas especializadas, pessoas capacitadas e pessoas renomadas. É até um pouco chato de falar sobre isso, porque eu acho que existem muitos talentos que estão aí escondidos, que não estão na lente de uma câmera, como eu estou aqui, por exemplo, que são talentos maravilhosos, trabalhos incríveis, mas que não são explorados e mostrados para o mundo. Então acaba que, hoje em dia, quando você, por exemplo, fiz meu cabelo com fulano, deixa eu ver o Instagram. Todo mundo quer olhar o Instagram, quer saber como que é o trabalho daquela pessoa, quer saber se a pessoa trabalha bem, se tem umas fotos legais, se os resultados aparentemente são tops. Não fazer uma especialização, um curso especializado, se capacitar, adquirir conhecimento, tanto na sua técnica, no ramo que você faz, quanto na parte do seu marketing, você não anda, gente. Não adianta que fica para trás. Essa é a verdade. Então, hoje em dia eu faço um trabalho muito legal na rede social, tanto da minha vida pessoal quanto da minha vida profissional. Então, eu acabo unindo os dois mundos e desperta a curiosidade também das pessoas, tanto para ser um público ali me assistindo, quanto possíveis clientes para virem fazer um procedimento comigo. Outros pontos que a gente tem que tocar são as partes difíceis, que são muitas vezes você pode acontecer de não ter cliente, né? Vai ter dia que você não vai ter atendimento nenhum para fazer, você vai ter que ressignificar aquele dia. Então, isso acontece muito comigo também. Acontece porque, assim, hoje eu não digo para vocês que eu prezo por quantidade, eu prezo por qualidade, e as minhas metas hoje com relação a valor, né? Vamos falar de valor, a gente não pode ser hipócrita que a gente está aqui trabalhando também pensando no quanto a gente vai ganhar. Isso é um fato, não dá para você romantizar e dizer assim, não, é porque eu amo só isso aqui, e pra mim isso aqui é tudo, e se eu não ganhar nada tá bom. Não é bem assim, né, gente? Eu amo o que eu faço, eu sou apaixonada por fazer tudo que eu faço, adquirir conhecimento, trazer novidade, mas eu também gosto de ter o meu salário. O meu salário que eu digo sendo empreendedor, mas eu também tenho que ter um salário estabelecido para mim, porque senão as coisas não funcionam. Então, gente, a minha visão com relação ao meu ramo, eu tenho a minha meta de valor mensal, é uma coisa que eu ponho ali, estabeleço uma meta, só que tem muitas pessoas que colocam metas de pessoas. Então, eu tenho uma meta não de quantidade de pessoas que eu atender no mês, ou no dia, ou na semana. Eu tenho uma meta de valor, tanto mensal quanto diária, certo? Então, por exemplo, se eu atender uma pessoa no dia, mas eu conseguir agregar os valores necessários para cumprir a minha meta com aquela uma pessoa, isso para mim é uma das coisas mais importantes, porque muita gente acha que o salão cheio, muita gente, aquele alvoroço de gente falando para lá e para cá, isso que é o top, que é o ápice do sucesso e tudo mais. Eu não enxergo dessa forma. Na minha visão, se eu tiver 1 ou 2 atendimentos no dia, que eu conseguir dar com toda a devida atenção personalizada para aquela pessoa, isso é uma das coisas que as clientes gostam muito, de ser algo muito voltado só para elas. Elas não gostam muito dessa coisa de estar no lugar onde o cabeleireiro tá lá na ponta, tá na outra, vem aqui, e aí, fulano, tudo certinho. As clientes gostam de ser mimadas, de ser tratadas com individualidade, no sentido de tipo assim, nossa, eu tô te dando atenção agora, eu tô conversando sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre os seus objetivos, os meus objetivos, trocando aquela figurinha. Então eu percebo que hoje o meu atendimento ele é muito personalizado dessa forma, e as minhas clientes amam essa coisa de ser uma coisa mais reservada, um estúdio, não ter aquela galera toda sentada esperando aquela cabeçada de gente, e eu também particularmente não gosto de trabalhar assim. Eu não me sinto bem sabendo que tem uma pessoa ali aguardando e eu tô atrasado e eu tenho que terminar rápido, eu acabo fazendo aquilo sem qualidade. Então, eu prefiro trabalhar com um horário marcado e com um espaço de tempo que dê para eu cumprir um trabalho para depois iniciar o outro. No máximo que vai acontecer é a cliente chegar e eu já estar finalizando, mas uma coisa assim, bem finalizando mesmo. Isso pode acontecer até porque eu dependo muito da pontualidade de todas as clientes do dia. Se a primeira cliente atrasar, consequentemente vai ter aquele efeito dominó, né? Então, assim, quando eu olho para minha meta de valores, eu não enxergo quantidade de pessoas. Eu não penso assim, nossa, eu tenho que atender 10 pessoas hoje. Não, gente, porque às vezes eu vou atender 10 pessoas pensando num valor picadinho, ou quando a gente tá falando sobre valores, tá, gente? Não que eu esteja enxergando as pessoas como um cifrão, não é isso. Mas quando eu falo sobre valores, quando eu traço a minha meta de valor, automaticamente eu tenho que ter essa visão. Por exemplo, eu marquei 10 clientes com um procedimento que é mais barato.
eu vou trabalhar que nem um condenado para atender essas 10 pessoas. Ali correndo, atendi 1, 2, 3, até chegar nas 10 e ganhar aquele valor picadinho, que foi um valor menor. Mas também, se eu trabalhar pensando que eu vou marcar 2 pessoas e aquelas 2 pessoas vão fazer um procedimento mais longo, que seja um pouco mais demorado, mas que também agreguem um valor um pouco maior, que no final, em média, vai compensar o que seria aquela quantidade de pessoas que eu estaria um pouco mais exausto atendendo e tudo mais, isso no final compensa também. Então, você tem que traçar, na verdade, qual é o seu objetivo de atendimento, qual é o seu público-alvo, quais são as suas metas com relação a valores, a atendimentos. Então, eu estabeleci as minhas. Eu tenho as minhas metas de valores. Eu posso hoje não atender ninguém, mas amanhã eu posso atender uma pessoa, ou 2 ou 3, que compensem esse dia que, de repente, eu deixei de atender. Então, essa coisa das metas são muito pessoais, né? Isso é muito como cada pessoa quer tratar, cada empreendedor quer tratar, né? Então, isso é muito individual. Eu tô falando pra vocês da minha experiência, como eu visualizo essas coisas, né? Então, hoje o meu objetivo não é ter milhões de pessoas durante o dia para poder ficar acabado, para isso exigir muito mais fisicamente de mim, né? E também ter aquela coisa de ter uma qualidade no atendimento. Eu prezo muito por isso. Eu sou uma pessoa que eu brinco, porque eu sou meio lerdo para fazer o trabalho, eu demoro. As clientes às vezes, né, falam, Maison, você demora, mas eu entrego a qualidade que eu quero entregar para as clientes. Então, eu acho que isso para mim é o meu maior diferencial, sabe? Então, quando você vai empreender em um ramo, ainda mais que existe uma certa competitividade, que o mercado tá cheio de outros empreendimentos iguais ao seu, você tem que ter um diferencial. E aí, de repente, o meu diferencial é esse. Essa coisa do atendimento mais personalizado, de você dar uma total atenção à pessoa ali naquele momento, sem ter outras em volta chamando e você tendo que sair e tudo mais. Você tá ali 100% dedicado àquela pessoa. Então, acaba que a questão do valor um pouco maior, mais agregado, é uma consequência de algo muito específico que você está oferecendo para a cliente. E a cliente, ela vai pagar com gosto, porque ela vai sentir assim, nossa, aquele momento ali é só meu. Ele tá ali, fechou o estúdio só para mim. Sabe? Tem esse pensamento. Então, acaba sendo um diferencial também. E falando sobre atendimento, pessoas, sobre diferenciais, foi muito importante para mim estabelecer uma política de atendimento. Eu tenho uma política de atendimento onde eu tenho alguns tópicos como regras com relação a cancelamento, prazo para cancelamento, taxa se a pessoa marcar e não vir no procedimento, sobre mexer no celular, não que eu proíba mexer no celular, tá, gente, mas só uma observação para alguns momentos que eu preciso estar mais próximo do rosto, mais próximo ali, se tiver com o celular muito assim, eu coloquei com palavras, claro, né, bonitas, palavras ali mais formais, mas de uma forma que a cliente entenda que ela tem que ter um pouco desse senso, sabe? Desse bom senso de ter os momentos de não mexer no celular, os momentos que sim, e também com relação a trazer crianças para o espaço, porque acaba que é um ambiente onde a gente trabalha com produtos químicos, cheiro forte, muitas vezes as clientes passam horas aqui, então você pensa, ter uma criança que é totalmente enérgica, elétrica, explorando o ambiente, e de repente tirando a atenção, o foco da gente que está precisando resolver ali e finalizar o procedimento, muitas vezes pode ser improdutivo, né? Que tem que parar, pega a criança, sacode e tal. Então, assim, eu estabeleci essa política de atendimento para que as clientes tenham criem esse bom senso, sabe, de regras, para poder elas chegarem aqui preparadas e saberem como elas devem se portar e como as coisas podem acontecer caso elas não cumpram com a parte delas do combinado, que é agendar e comparecer no horário delas certinho. Então, assim, sobre a questão de atraso também, né? Então, foi muito importante para mim, porque ainda assim eu sofro muito com essa questão de clientes cancelarem em cima da hora. Para vocês terem uma ideia, hoje é um dia que eu teria um atendimento que foi cancelado. Então eu aproveitei esse momento ocioso para estar gravando os conteúdos que eu estou gravando hoje, que não é só esse, mas gravando outros demais conteúdos. Então assim, gente, empreender também é você aproveitar os tempos que você tem ociosos. Eu tenho 14 cursos para colocar em dia, cursos online. E assim, são nesses momentos de brechas que eu adquiro, que eu assisto aula e eu vou colocando em dia as minhas coisas, porque senão eu não consigo. Imagina, se a gente já trabalha praticamente às 24 horas, então no momento que eu tô em casa, eu também tiver que parar para poder encaixar essas outras coisas no meu dia, você nunca descansa. Então, assim, existe a política para cliente que atrasou, que não compareceu, ela já vai estar ciente das taxas que ela terá que pagar e tudo mais, eu não preciso me indispor com ela e tá falando, você tem que pagar uma taxa para mim, sabe, uma conversa mais assim, informal, ela já sabe da taxa, é uma coisa já que você, no dia que ela comparecer, ela já vai saber daquela taxinha do dia anterior, que ela acabou não cumprindo com a parte dela de estar aqui. Então, assim, são coisas que facilitam muito o diálogo com as clientes. Mas é óbvio que isso não elimina as confusões, não elimina as falhas de comunicação. Então, assim, vai ter momento que vai exigir um pouco mais, sim, de você, na questão de você parar, explicar, conversar, dialogar e resolver da melhor forma com a cliente o problema que estiver acontecendo. Isso vai acontecer. Vai acontecer de algum dia você falhar em algum procedimento. Eu percebo que as clientes, elas não ligam quando algo sai fora
fora do esperado, né? Não é que não ligam, né? Claro, dependendo da situação, claro que sim, se for algo mais sério. A apresentar soluções. Os erros vão sempre acontecer, nós somos humanos, não somos máquinas. Então, uma hora você vai acontecer de entregar um trabalho que talvez não seja da forma mais esperada pela cliente, porém o mais importante disso tudo é você estar disposto a solucionar o problema, a resolver, seja de qualquer forma que for, mas resolver, que seja devolvendo o dinheiro. Então hoje eu tenho muito essa noção, quando a gente trabalha com o público, a gente tem que ter esse jogo de cintura, por mais que a pessoa seja da forma que for, existem pessoas, infelizmente, muito desagradáveis, pessoas que não são empáticas e que vão sempre tratar você como uma pessoa que seja obrigada a servi-la. Então, assim, na verdade, é um combinado. Eu presto um trabalho e a cliente me paga. Não tem essa coisa de eu preciso mais de você do que você de mim ou vice-versa, tá? Tem a questão do gerenciamento de estoque também, que isso é extremamente importante, ainda mais para quem trabalha sozinho como eu. Gente, não é fácil. Você tá ali no dia a dia, no vucu-vucu, usando os produtos, e aí quando você vê, marquei a cliente, chegou, não tem o produto no estoque, acabou. E aí, representante às vezes está longe, está fora da cidade, não tem como te salvar, faz como? Então, isso é muito importante. Essa coisa do gerenciamento do estoque dos seus produtos, depende com o tipo de ramo que você trabalha, claro, se você só presta um serviço que não use produto, não utilize produtos, né, então realmente você não vai ter esse problema, mas haverão outros problemas que você tem que estar ali dando conta. No meu caso, eu tenho essa questão do gerenciamento de estoque, que é muito importante, essa coisa de estar sempre avaliando, sempre ter uma reserva, nunca tenha só um produto, tenha sempre mais de um, se você não puder estar investindo num estoque tão alto, né, e nem vale tanto a pena dependendo do produto, tem questões de validade, né, dependendo do ramo, então assim, mas sempre tem uma segunda opção ali no estoque, caso dê problema em um, tem o outro, se acabou, de repente, você tem tempo de, enquanto está utilizando aquele reserva, você vai adquirir novamente o seu estoque, renovar. Então, assim, essa parte do gerenciamento de estoque também é muito importante, porque eu já passei muito perrengue com isso, já por falta de organização minha mesmo, tá? E hoje, graças a Deus, isso não acontece, mesmo que eu trabalhe sozinho. Talvez possa acontecer quando eu trabalhar com uma equipe e tiver uma pessoa específica para isso, porque, como eu falei, nós somos humanos, não somos máquinas. Então, a gente tem o esquecimento, tem as falhas de comunicação, né? Então, acontece de ter esse problema, esse errinho ou outro, mas nada como apresentar soluções ou como passar por aquele erro e fazer de um tudo para que não aconteça novamente. O carro do ovo. É circo, né? Ovo não é circo. Então, assim, gente, ó, de uma forma geral, em que eu posso resumir pra vocês como tá sendo essa experiência, tá sendo uma experiência muito boa. Eu não voltaria pro CLT, caso, né, só se realmente fosse uma necessidade muito grande. Não sou de cuspir no prato. Eu amo a empresa que eu trabalhei durante 10 anos, sou muito grata. Inclusive, eu visitei esses dias lá a empresa. Tem pessoas que trabalham lá que são minhas clientes ainda. Sou muito grata a todo o tempo que eu vivi lá, mas eu realmente só voltaria se fosse uma coisa, tipo, muito necessária, financeiramente falando, enfim, ou qualquer outra necessidade que realmente não tivesse outro jeito. Mas dizer para vocês que eu tenho vontade, eu não tenho. Eu sou muito feliz com o meu empreendimento. A minha vida mudou totalmente. Eu não digo, assim, eu não vou dizer para vocês, financeiramente está muito melhor. Sim, não posso negar para vocês que está sim, porém também não é essa coisa toda assim, fiquei rico, não é isso, gente. A diferença é que, claro, hoje, antigamente eu tinha um salário estabelecido e aquilo ali era muito limitado e o empreendimento de outra pessoa que crescia. Hoje eu posso lutar para que o meu empreendimento cresça e automaticamente a minha vida também tome outro rumo e tenha outra qualidade, né? Outro padrão, né? Um padrão muito melhor do que anteriormente. Depende muito de mim também. Na verdade, o empreendimento ele depende única e exclusivamente do empreendedor. Coloquem isso na cabeça de vocês. A gente trabalha mais, muitas vezes pode ficar sem salário porque tem que manter tudo funcionando e acabar que não dá para tirar o seu salário naquele momento, então acontece de ter esses problemas sim. Existem as épocas do ano onde existe uma baixa no movimento, no meu caso no ramo da beleza, sempre no verão, né, o pessoal não vem fazer cabelo, então tem que ter uma reserva financeira, ou seja, mais uma vez voltando lá no assunto da educação financeira, você nunca pode raspar seu caixa todo, você tem que ter a separação das despesas, tem que ter a separação da parte de reposição de produto e a parte de reserva, antes de você estabelecer o seu salário. Uma dica muito preciosa, estabeleça o seu salário. Mas assim, como assim, eu saí do CLT para continuar tendo um salário fixo? Escuta o que eu tô falando, segue o meu conselho, até mesmo no início, ainda mais no começo. No começo, você talvez pode nem ter salário no começo, tá? Para deixar bem claro para vocês. Mas quando as coisas começarem a rodar, estabeleça um salário. Mas esse mês, tirando despesa, tirando reserva financeira, deixando caixa e não sei o que, enfim, tudo que você precisa deixar para poder ter uma saúde financeira em dia. Mas sobrou mais ainda, eu poderia tirar mais. Calma. Faz as suas estatísticas, seus gráficos, olha os outros meses,
organiza tudo para depois você estabelecer o seu aumento de salário, que a gente chama de labore, né? Quando o empresário faz a sua retirada de valor da empresa. Então, assim, é claro que é uma coisa muito óbvia que você precisa ter um acompanhamento contábil com isso. Como eu falei para vocês, eu tenho um conhecimento na área, né? Eu ingressei numa faculdade, então muitas coisas dessa parte contábil eu mesmo que faço. Mas você que não tem conhecimento algum nessas áreas, você tem que ter um contador de confiança. Adquira o trabalho do contador, porque isso vai facilitar muito a sua vida. Além de te ajudar a gerir o seu negócio, você vai estar dentro das leis, cumprindo, tendo conhecimento de tudo que se passa. E é muito importante até para o crescimento da sua empresa, porque hoje pode ter um porte menor que talvez não necessite de contador, mas amanhã vai ter um porte maior que você precisa ter e você já tem que ter conhecimento de todas essas outras áreas que acontecem para uma empresa estar funcionando. Trate seu negócio como uma pessoa, uma empresa. É uma coisa separada de você. Não misture a sua vida pessoal, ainda mais financeiramente falando, com a sua empresa. Dinheiro da empresa é dinheiro da empresa. Se você comprou uma bala com o dinheiro da empresa, primeiro você tem que devolver aquele dinheiro da sua parte pessoal. Ou você justificar de alguma outra forma para que você tenha controle do que está acontecendo. Uma coisa muito importante que eu faço é ter um sistema próprio, né, que eu uso no celular mesmo, tá, gente? Não é nada assim, ai meu Deus, pagar milhões em sistema, nem nada não. De registrar os meus ganhos. A cada cliente que eu atendo, o valor que eu faço por dia, por mês, eu tenho registrado tanto o procedimento que eu fiz, quanto o valor que eu ganhei, a forma de pagamento, por onde eu recebi, se foi pelo Pix, se foi cartão. Ter um controle das suas receitas, né, de tudo que você ganha e das suas despesas é muito importante, é extremamente importante. Pode ser no caderninho, na mão, mas é muito importante você registrar tudo que você ganha e tudo que você gasta com o valor da empresa, porque isso é muito importante para você gerir o seu negócio e ter noção até mesmo se você está tendo lucro ou prejuízo. O vídeo era sobre a minha experiência e acabou que eu tô aqui dando dica para vocês. Mas, gente, quem sou eu para dar dica para vocês sobre nada, né? Eu tô contando a minha experiência e automaticamente também passando para vocês o que deu certo para mim, o que está dando certo para mim, porque, como eu falei para vocês, eu ainda não tô no meu objetivo final, não estou nesse auge todo, não tô caminhando para isso e o caminho é lento, é devagar, não dá pra gente ultrapassar. Mas uma coisa que eu posso dizer para vocês, se você tem vontade de empreender, só começa. Não pensa no maquinário novo, né, nas ferramentas novas, num espaço lindo, num espaço novo, num lugar badalado ou nobre da sua cidade. Não pensa nisso. Só começa com o que você tem. Seja ferramenta usada, né, seja maquinário usado, seja num lugar que não seja tão luxuoso, com coisas que não sejam tão luxuosas ainda. Você tem o seu talento e o seu sonho, vai. Porque o resto é consequência, vai acontecer depois. Eu não comecei num espaço bonitinho como tá aqui. Eu não comecei tendo todas as minhas ferramentas que hoje eu tenho novas, que são novas, foram compradas na loja. Não comecei com tudo isso. O estoque de produtos que eu tenho hoje, eu nem sempre tive. Muitas vezes eu trabalhava com uma coisinha acabando, raspando, para poder dar para uma cliente para outra. E às vezes dependia do dinheiro dela ali naquele momento para comprar outro pote e nem ia ter lucro naquilo. Então, assim, se você tem um sonho, não espera você ter tudo novo, do melhor para começar. E dificilmente vai acontecer de chegar esse momento de você estar com tudo novo para você começar. Geralmente a gente começa com tudo velho, do jeito que tá mesmo, só vai com Deus na frente e tudo acontece depois, tá? Isso eu posso dizer por experiência própria pra vocês. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Comenta aí o que vocês acharam. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações e não deixe de me seguir no Instagram, tá bom? Um beijo!